A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus estamos aqui mais uma semana e estamos chegando já no final, né? Hoje vamos gravar a lição de número 12, lição que vai ser lecionada no dia 21 de setembro de 2025. Estamos aqui já finalizando o terceiro trimestre, né? Vamos ter mais uma lição e vamos entrar no último trimestre do ano, e aí também vamos dizer assim, o ano está acabando, né? Nessa lição de número 12, irmãos, nós vamos estar comemorando aí o Dia Nacional da Escola Dominical. Um dia importante, né? Então, de repente, tocar um pouco no assunto com os alunos, algo simples, não, né? Só para a gente ter uma ideia aí e mostrar um pouquinho o que é a Escola Dominical. O título da nossa lição essa semana é O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. Para comentar essa lição, está aqui eu, o presbítero Alexandre, e o irmão Ricardo, professor aqui da sede. Ao Senhor, professores. Amém. Nós vamos fazer uma oração e em seguida daremos continuidade nos nossos comentários. Irmão Ricardo, pode fazer essa oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos mais uma vez aqui reunidos na sua presença. Espírito Santo, cuida de nós, faça presente em nosso meio, nos dando entendimento dessa palavra, que seja uma maravilha e uma graça para todos os professores. Nós agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Também vou pedir, irmão Ricardo, vamos fazer a leitura do textuário e da verdade prática. Ok. Textuário: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos capítulo 11, versículo 20. A verdade prática faz parte da missão da igreja, a evangelização de povos não alcançados. Perfeito. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos, capítulo 11, versículo 19 ao 30. E eu vou ler também aqui, irmãos, os nossos objetivos que se encontram aqui no plano de aula. Então, os objetivos da lição, nós temos aqui: 1. Destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. 2. Enfatizar a importância da contextualização da mensagem do Evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder sua essência. E 3. Valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Aí, irmão Ricardo, eu queria pedir para o irmão fazer também um breve comentário aqui da introdução. Bom? Vamos lá. Essa lição, irmão, ela é uma continuação, né, da história de Estevão, né? O livro de Atos é um livro que ela tem as suas histórias registradas pelo nosso irmão Lucas, né? Então, enquanto foram acontecendo as histórias, ele foi registrando, né? Embora o grande pesquisador, vamos dizer que ele foi um grande pesquisador, porque ele procurou muito o Paulo contou muito essa história para ele foi registrando. O evangelho aqui, ele alcançou a Antioquia. O que a gente precisa entender nessa introdução é assim: aonde começou, quem eram, né? Depois vai ser comentado na lição, quem eram esses irmãos. Alguém fala, será que eram os apóstolos que pregaram ali, né? E a gente vai perceber ao longo da lição, professores, que na verdade foram pessoas ali que eles não tinham um ofício, né? De apóstolo, de pastores. Então ele demonstra que qualquer um pode pregar o evangelho, seja onde for. Então esses pessoas que estavam ali pregando, nós vamos perceber que eles não eram apóstolos. Precisou depois mandar o apóstolo lá, porque o negócio ali começou a crescer de uma forma tremenda e precisou de alguém para ensinar, né, para cuidar da igreja ali. É uma coisa muito forte. Ele fala aqui na introdução, bem lá no finalzinho: e quando perseguidos não escondiam sua fé, mas compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Isso é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas sobretudo nos levar a agir como eles. Então eles deram um exemplo para nós, para a gente também, na nossa oportunidade, também mostrar Cristo para alguém, né? Perfeito, perfeito. Entrando aqui no ponto 1, irmãos, que tem o título assim: uma igreja com consciência missionária. Aí nós temos os subtítulos, os subtópicos: o Evangelho para além da fronteira de Israel. 2. Cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. E o 3. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito.
Nesse primeiro ponto aqui que nós estamos falando do Evangelho para além das fronteiras de Israel, nós vimos na lição passada que os judeus pregavam para judeus e eles não estavam saindo muito das terras consideradas de judeus, da Judéia. Então nós falamos um pouquinho na semana passada, tocamos no assunto de Pedro, por exemplo, até o que se diz sobre a primeira viagem missionária de Pedro. Ele vai viajar, ele vai fazer visitas a comunidades cristãs, mas dentro da Judéia. Quando ele vai para Cesareia, embora seja um pedacinho de Roma, Cesareia, né? Mas ela foi dentro da Judéia. Jope era uma cidade da Judéia. E com a perseguição, os irmãos foram saindo, mas dá a entender que a sua maioria continuava na região da Judéia. E aqui nós temos que alguns irmãos, eles foram mais além. O Filipe foi parar em Samaria, que não deixa de ser uma região também da Judéia, né? O que nós chamamos hoje de Palestina. Então, quando a gente fala quando os discípulos estão na Galileia, em Samaria, ou qualquer parte da Judéia, nós estamos falando de toda essa região que nós tratamos como Palestina hoje, né? Hoje nós chamamos de Palestina. Naquela época eram essas três regiões, mas não eram regiões. Essa região, por natureza, era um território judaico. Havia judeus. É claro que os samaritanos tinham aquela intriga, né, entre samaritanos, mas de alguma forma ou outra está ali dentro daquela região de judeus. E agora esses irmãos eles chegaram e foram caminhando e foram para Fenícia, Chipre e Antioquia. É importante, se os irmãos puderem, as irmãs puderem, tiver um mapinha, mostrar isso na sala, porque Chipre, por exemplo, já é uma ilha que está um pouco mais afastada, né, dessa região o que nós chamamos de Judéia. Antioquia está lá na Síria, está um pouquinho acima, assim como Chipre e Fenícia. Então são regiões que estão mais longe. Eles foram além das fronteiras de Israel, né? Além das fronteiras do que nós poderíamos dizer país de Israel, e e aí tem um ponto importante, já linkando, porque a lição passada falava sobre como trocar a mentalidade do judeu, porque nós vamos ver que, embora eles agora estão indo além das fronteiras de Israel, mas nós vemos que tinha um grupo que o judeu só pregava para judeu. Ele não estava preocupado em pregar para outros. Mas havia um grupo, que nós vamos comentar aos poucos aqui, como o irmão já falou, mas havia um grupo que, estando em terra estrangeira, eles se abrem para pregar também para aquelas pessoas que eram gregos, né? Essas pessoas que não faziam parte de Israel. E destacando bem aqui, porque o Lucas, ele fez questão de dizer: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. E aqui é importante porque assim, isso mostra que a perseguição que eles estavam sofrendo, ela foi avançando também além das fronteiras. E uma perseguição nesse momento causada por judeus, né? Ela foi também avançando, porque eu quero entender, a gente não tem um contexto bíblico que nos permita isso, mas os irmãos não foram para a Fenícia, para Chipre, para Antioquia, não andaram um pouquinho mais simplesmente porque eles quiseram, mas provavelmente eles se sentiram seguros na onde eles estavam e falaram: vamos um pouco mais. E nós vamos comentar aqui, só para a gente não poder misturar um pouco. Filipe desce para Samaria, e lá no finalzinho ele vai falar assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma esses crentes que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além das fronteiras de Israel. E aí, irmão Ricardo, queria que eu continuasse com o comentário, falando do ponto 2, eu complementando o que eu falei. O interessante é que nesse ponto 2 aqui tem uma frase que fala: não esconder a sua fé, né? Exato. Eles chegaram lá, eles não ficaram com medo e tal.
embora eles estavam vindo de um despertamento no sentido de uma perseguição, despertou, mas eles não chegaram lá, eles não ficaram acuados, né, escondidos, né? Eles foram lá e não esconderam a sua fé. Irmãos, a gente, como nós somos professores, nós falamos aqui, vocês também são professores e professoras, a gente precisa também entender uma coisa. Eu até fiz uma pergunta, irmão Alexandre, na lição 11, que ela é muito interessante, que ela tem a ver, porque nossa lição ela tem a ver com essa pergunta. A pergunta é: a Igreja de Deus ela é multirracial e multicultural? Qual é a resposta para isso? Ela é multirracial? A resposta é sim, ela é multirracial. Por quê? Ela trabalha com raças, né? Então não existe uma acepção de raça, aquilo ali eu posso falar e aquilo ali eu não posso. Isso não existe para a igreja vai trabalhar com todas as raças, então ela é multirracial. Ela é multicultural? Ela é multicultural, ela vai trabalhar com todas as culturas. Depois no final a gente fala um pouquinho, se aprofunda um pouco mais sobre essa cultura aí. Perfeito. Mas então, se alguém perguntar, então ela é multirracial, ela vai trabalhar com todas as raças, canadense, tailandês, coreano, chinês, então ele vai trabalhar com todas as raças. Estou dando um exemplo aqui, mas nós sabemos que existe mais de chineses, talvez nem sei se conta, mas assim, de países são mais de 200 países, ou quase 200 países, então o negócio não é brincadeira não. Exato. E ela é multicultural também, então ela vai mexer com várias culturas. No ponto 2 aqui, que é o tópico 1.2, cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão. Eles foram dispersos, mas eles tinham uma consciência. Note, irmão, que eles não tinham ofício nenhum, já falei isso na introdução, então eles não tinham ofício, mas eles tinham na mente deles, foram treinados de alguma forma pelo Espírito, eu acredito pelo Espírito Santo. Depois a gente vai ver que o próprio Espírito Santo também vai trabalhar nisso daqui, porque isso aqui não é coisa de homem, né? Esse negócio aqui, o Espírito Santo está movendo as coisas e tal, e deixar bem claro assim, professor, o Espírito Santo ele move isso até hoje. Então, tirando disso daqui, eu vou contar um pouco a história, irmão Alexandre, se você me permite, a história da nossa Assembleia de Deus. Então, tem pessoas que acham assim, tem gente que fala assim, eu não gosto da Batista e tal. Você precisa entender que Daniel Berg e Navinga são ex-batista. Eles se pentecostalizaram-se, eles conheceram o batismo com o Espírito Santo. Foi através do batismo com o Espírito Santo que eles começaram a trabalhar esse movimento do Espírito, língua estranha e tal, e foi dessa forma aí. Então, eu vou dar uma resumida rapidinho, só para você tiver uma noção um pouquinho, tá? Então, o primeiro missionário pentecostal vindo dos Estados Unidos a chegar ao Brasil foi Lawrence Francisco, né? É o Franciscão que eles falam. Ele chegou aqui em 1910, fundou a Congregação Cristã, que é a CCB. Pouco depois de chegar dele, Franciscão também vindo dos Estados Unidos, portado na cidade de Belém, Pará, em 1910, os missionários suecos Gunnar Wingre e Daniel Berg. Wingre e Berg fundaram em 1911 em Belém do Pará a Missão Fé Apostólica. Note que a Assembleia de Deus, ela não chamava Assembleia de Deus, ela chamava Fé Apostólica, certo? Foi em 1918 rebatizaram a recém-plantada igreja com o nome de Assembleia de Deus. Então o nome Assembleia de Deus, ela nasceu em 1918, mas ela foi fundada aí em 1911. Rebatizada e recém-plantada a Igreja da Assembleia de Deus. Depois de Wingre e Berg, muitos outros missionários pentecostais suecos juntaram-se aos dois pioneiros. Então, começou com eles, Daniel Berg e Gunnar Wingre. O professor, por que você está falando Daniel Berg e Gunnar Wingre? Para a gente ter uma noção, porque tem pessoas, Alexandre, que não conhecem nem a história da onde congrega, né? Então, a gente tem uma história, né? Perfeito. Como o nosso Vale das Virtudes aqui tem uma história também. Se você pesquisar, né, tem a biografia do nosso pastor, né? Ele conta ali toda a história, como começou lá no Valinho e tal, quem trouxe ele. A gente tem uma história, e aí a gente precisa ter uma história. Como o Alexandre tem a história da vida dele, eu também tenho a história da minha vida. Exato. Nós temos as nossas histórias. A gente está contando uma história, assim, no geral do livro de Atos, porque é uma história que aconteceu há 2000 anos. Alguém dá a impressão que isso aqui foi ontem, né? E na verdade não foi. A história do livro de Atos é só de 2000 anos. É muitos anos. Se você for colocar 2 milênios, né? Vamos pensar assim, gente, é muito tempo. Mas Lucas fez por onde registrar esses acontecimentos. Então, ó, não se esconderam a sua fé, aonde chegava, anunciava a palavra de Deus, onde eles chegavam, eles falavam de Jesus, certo? Foi assim que eles deram testemunho do Evangelho na Fenícia. Note que isso é para professor, tá? Note uma coisa, essa cidade aqui, Fenícia, hoje ela é o Líbano de hoje. Então, quando você fala Fenícia, acabou Fenícia não acabou. Fenícia, ela, se for lá, tem o Líbano,
Lá era a Fenícia na época, o que hoje é chamado de Líbano, né, mano Jânio? Hoje tem o nome de Líbano. Essa parte de Chipre aqui, eles eram chamados de Cíprios. Então, quem era nascido lá em Chipre era nascido de Chipre, e o outro lá eram os sirenenses, que era de Cirene lá. Então, são coisas reais. Existiam essas pessoas lá. Então, eles chegando lá, eles começaram a falar. Mas lembrando, eles não eram apóstolos. Apóstolo vai depois. Vou deixar isso aqui bem claro para a gente não confundir, porque parece, manchando, que é fácil aqui. Só parece só, mas se você não seguir uma regra com calma, você, né, como faz uma confusão no livro de Atos, não é brincadeira. Então você vai devagarinho, você vai mostrando devagarinho. Só para terminar aqui o ponto 2, que a hora vai embora, olha só, lá em cima eles falam, eles não perdem o foco, anuncia o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. O que a gente não pode perder aqui, conforme o comentarista, é perder o foco. Então não perca o foco, né? Nunca perca o foco de ter uma oportunidade, fale de Jesus, né, Manjo? Perfeito. Irmãos, eu quero aproveitar esse momento que o irmão falou, contou a história da Assembleia de Deus, e é importante a gente pensar o seguinte, entrando no ponto 3 aqui, para a gente fazer uma junção, ele diz assim, cristãos leigos, né? E o leigo, essa palavra leigo, é importante a gente destacar ela. A palavra leigo não significa sem conhecimento, ela tem um sentido de sem conhecimento, tal, mas ela está dizendo o seguinte, quando a gente fala de cristãos leigos, nós estamos falando de cristãos que não tinham cargo eclesiástico. Não é questão de conhecimento, nós estamos falando de cristãos normais, que eram crentes, que congregavam, que dependiam das instruções dos apóstolos, que eram ensinados pelos apóstolos, eram os crentes normais. Não estamos falando de um diácono, não estamos falando de um presbítero, não estamos falando de um apóstolo, né? Se fosse nossos dias, não estamos falando de um pastor, ministro, não. Eram crentes normais. Então, ao saírem, e um ponto importante, eles não foram enviados para lá. Eles fugindo chegaram em Chipre. Eles fugindo chegaram em Antioquia. E aí eu queria destacar um ponto, porque logo depois o irmão Ricardo colocou bem aqui, que isso tem um pouco a ver com o capítulo 8, que é quando o Estevão é morto, e o Evangelho, Atos capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer assim, também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Veja que, nesse primeiro momento aqui, esses irmãos tenderam a ir apenas pelas regiões da Judéia e foram até Samaria. Parece que eles não romperam ainda os limites. Então, o que o comentarista até deixa isso claro também é que o capítulo 7, o capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, eles estão dentro de uma margem de tempo muito parecida, porque as coisas estão acontecendo, se não simultaneamente, mas eles estão conhecidos com uma margem de tempo muito pouca. Então, enquanto alguns pararam em Samaria, talvez esses irmãos falaram assim, olha, a gente não está protegido ainda em Samaria. Vamos mais além? Chegaram na Fenícia. E aí, o texto deixa claro que foram esses cristãos comuns, os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. A igreja que envia Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária e a sua segunda, é essa igreja de Antioquia. Então, ela foi fundada por cristãos simples. Então, nós vamos ver. E quando a gente lê a história da Assembleia de Deus, a gente vai ver que a Assembleia de Deus, ela cresce assim. Um irmão saiu, mudou, foi para tal região, chegou lá, ele começa uma igreja, ele começa a falar, aí precisa mandar da mesma forma que mandaram os irmãos lá, Barnabé, tiveram que mandar um irmão para ser dirigente lá, porque os irmãos começaram a pregar o Evangelho. E nós já temos falado isso ao longo dessa lição, mas é importante, meus irmãos, nós mostrarmos para os nossos alunos essas lições, deixar isso muito claro. Olha, você, irmão, tem que pregar o Evangelho.
Não tem que se esperar do pastor. O que nós estamos como cristãos, vamos pensar o seguinte, como cristãos comuns, como cristão leigo no nosso dia a dia, sem um envio para a missão, sem um cargo eclesiástico, sem ser um trabalho diário de missão ou um trabalho de domingo de evangelismo, o que nós no nosso dia a dia estamos fazendo para pregar o evangelho? Esses irmãos, eles saíram porque estavam fugindo de uma perseguição. E simplesmente o fato de estarem lá e tal, não, temos que continuar pregando de Jesus, temos que falar de Jesus. A consciência missionária daqueles irmãos estava muito latente, vamos dizer assim, e eles foram pregando. Mais para baixo ele vai falar assim, esse era o segredo que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era um ofício ou cargo, mas a capacitação do Senhor. Irmão Ricardo, não sei se o irmão tem algo a complementar nesse ponto 1, se tiver, pode fazer. Não, tudo bem. É interessante que eles começaram a pregar lá, e hoje em dia as pessoas falam assim, eu vou pregar para ter um cargo, né? E na verdade, a mente deles era... Eles não pensavam nisso. Deixa bem claro assim, professor, eles não pensavam nisso, não existia isso até o momento, nem o texto fala isso, né? Que eles tinham. A ideia deles era pregar mesmo, do jeito que eles pregaram para eles queriam pregar para eles também. A diferença, assim, é que é interessante aqui, tanto que é pelo Espírito Santo, que parece que essas pessoas que moravam aqui, eles não eram muito ligados ao judaísmo e tal, né? Eles já um povo já gentil, tal, você pode ver. Era coisa do Espírito mesmo, porque se fosse outro, não vamos pregar não, né? Porque a gente é judeu, tal, a gente segue a lei, nós somos legalistas, não, eles pregaram assim mesmo, quer dizer, eles eram pessoas assim, a mente deles, de alguma forma, por isso que eu falo, ali era um mover, viu, Alexandre, professor, do Espírito na vida deles, que impulsionava eles a mover, por isso que é importante o Espírito Santo na vida de um crente. O crente precisa ter o Espírito Santo, senão fica muito difícil dele ter aquele combustível, né? Alguém fala, mas não vai, você precisa de um combustível, o carro não anda sem combustível, o avião não voa sem combustível, precisa de algo, senão não vai, ele precisa do Espírito Santo. Então eles tinham o mais importante, o Espírito Santo, o resto ia acontecendo, né? E cada dia ia acrescentando, ia acontecendo, ia se salvando, iam aceitando. Só que com tudo isso, se você for lá continuando aqui, contextualizando a mensagem, podemos ver que aqui um exemplo de como os primeiros, na verdade, lá em cima, né? A cultura grega ligada a textualizando a mensagem. A cultura grega helênica, a Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia. Falaram aos gregos, está lá em Atos 11:20. Essa expressão falar aos gregos é muito importante. De acordo com os estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias. Então esse foi o momento. Então, professor, por isso que tem que ir devagarinho para o aluno entendendo, porque senão você faz uma confusão. Então o primeiro momento é a mesma coisa. Como é que a pessoa aprende? Bom, mataram Estevão, então ele foi o primeiro mártir, né, do cristianismo. Nesse momento começou ali, é a primeira vez ali que surge o apóstolo Saulo, o Saulo depois foi transformado no apóstolo Paulo, então ele surge ali. Então são coisas que vão acontecendo, você vai gravando essas coisas, as histórias vão se desenrolando com o tempo. Aí com toda aquela perseguição eles chegaram aqui, eles começaram a falar, não era para eles falar aqui, mas eles foram impulsionados pelo Espírito Santo para falar para eles, para falar para esses gregos aqui. Eles começaram a falar, não importa se ia dar certo, não ia dar certo. O problema nosso, irmão, é que hoje a gente arruma problema em tudo, né? Ou dificuldade em tudo. Ô irmão, a gente está precisando de um irmão para fazer nesse departamento, às vezes o pastor precisa, né? Não dá não, porque olha, eu estudo, eu trabalho, eu tenho cuidado do meu casamento, tenho cuidado dos meus filhos, como se ele fosse a única pessoa do mundo que precisa fazer essas coisas, e nós não, né? É engraçado, né? Quer dizer, a gente acha tempo e ele não tem tempo. Então são coisas que eles não se importavam com isso, eles iam lá e faziam. Eles não tinham essa importância se ia ter cargo, se não ia, eles iam lá e faziam o trabalho. Lá embaixo,
ele fala assim, deixa eu ver se eu pego aqui, tá? O Evangelho, as pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o Evangelho a toda criatura, começou a se cumprir. Isso está lá em Marcos 16 e 15, quando ele mandou. Começou a se cumprir aqui, então, por que ele fala, destacou bem toda criatura? Porque ele só pregava para judeu, você falou, né? Judeu pregando para judeu. Quando ele começou a pregar para esse povo aqui que morava principalmente nessa região, começou a se cumprir a toda criatura, porque eles também precisavam ouvir do Evangelho. Perfeito. Irmãos, essa parte do contextualizando a mensagem aqui é algo muito importante para nós. Muito, muito, muito. Porque analisar o que deve ser contextualizado é algo necessário. Veja bem, enquanto eles estão pregando, e o comentarista deixa isso aqui muito claro, enquanto eles estão pregando em Samaria, enquanto eles estão pregando na Judéia, enquanto eles estão pregando na Galileia, eles estão falando para um grupo de pessoas que tem uma tradição judaica, uma tradição israelita, que conhece a lei, que de alguma forma tem um contato. E eu tenho certeza que eles estavam pregando Jesus como o Messias, né? Jesus é o Messias. Jesus é aquele que substituiu o Cordeiro Pascual, né? Jesus é o nosso sacrifício. E essa linguagem, quando eles falavam disso aos judeus, essa linguagem é clara para os judeus. Os judeus podem achar estranho assim, mas como? Um homem vai morrer no meu lugar, não há um animal que morre? Mas essa linguagem é clara. Agora pensa para gregos, como o irmão falou aqui, que para ele não tem nada a ver com o judaísmo, ele tem vários deuses. E a contextualização que os irmãos fizeram foi, ao invés de falar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que para eles serem chamados cristãos, eles deviam falar muito de Jesus, o Cristo. Então, nas terras de Israel, com certeza eles falavam Messias, o Mexia, porque é o hebraico, um pouco do aramaico, mas ao falar para gregos, eles traduzem da forma correta. Eles falam Jesus, o Cristo, e esse Cristo vai falando para eles, vai trazer esse Cristo como o Senhor, não o Cristo simplesmente, né? Mas o Cristo que nos domina, o Cristo, o Senhor que pode nos dar liberdade, o seu único Senhor e não aquele monte de deuses que eles tinham. Isso é a forma como eles adaptaram o Evangelho. Aí nós temos que pensar o seguinte, hoje, quando eu prego o Evangelho, o que seria essa contextualização? Essa questão de contextualizar a mensagem é muito complexa para nós hoje. E nós temos muito, mas eu vou dar um exemplo para os irmãos que acho que para nós aqui é visível o que é a contextualização da mensagem. O pastor Everton está pregando o Evangelho lá em Moçambique. E aí, os irmãos verem que uma questão de contextualizar a mensagem ele está pregando Jesus, ele prega a salvação, ele prega a mudança de vida, ele de alguma forma mostra, incentiva, cobra para que os irmãos abandonem muitas as práticas da feitiçaria, mas os irmãos continuam de certa forma se movendo, se mexendo, dançando no culto. Então essa permissão é uma forma da contextualização da mensagem. A mensagem verdadeira está sendo falada. Mas a questão cultural, que o irmão começou falando aqui sobre essas raças de homens, né? As diferentes raças, as diferentes tribos, as diferentes culturas, então isso é permitido. Isso é a contextualização. E nós temos que saber entender e compreender um pouco disso. E pensando agora individualmente, eu acho que aí vale uma conversa com os seus professores. Vale uma conversa na sala, vale uma conversa com o seu pastor, com o seu dirigente, que eu tenho certeza que ele, com a nossa mentalidade, com a nossa forma, vou até colocar dessa forma, com a bandeira do Vale das Virtudes, da Assembleia de Deus do Vale das Virtudes, como é que nós podemos
trazer o Evangelho na sua região, aonde você mora. Como você pode fazer isso, como os alunos podem fazer, é uma coisa a gente discutir e analisar, porque às vezes a gente quer fazer tudo de um único jeito, mas como contextualizar essa mensagem para, de certa forma, atingir as pessoas? Os irmãos fizeram isso, tiveram essa preocupação, e nós precisamos também ter essa preocupação. Irmão Ricardo, mais um ponto para complementar aqui, irmão Ricardo? Não, tá bom. Vamos entrar então no nosso terceiro ponto aqui, irmãos, que é uma igreja que forma discípulos. Aí nós temos o item 1, a base do discipulado, o item 2, denominados de cristãos, e o item 3, a identidade cristã. E aí, irmão Ricardo, queria que o irmão começasse aqui já com esse ponto 1. Esse ponto 3 aqui, que é uma igreja que forma discípulo, ela começa, professor, lá em Atos 11, 22. Então, Atos 11, 22 está dizendo assim: e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Note que existe uma igreja mãe, deixa bem claro, existia uma igreja mãe que cuidava, né, de tudo isso, né? Não era um negócio, não era bagunçado não. Então, alguém pensa assim, a igreja não é bagunçada, a igreja é uma organização. Exato. Então, é por isso que na igreja, falando nossa assembleia, a gente também precisa deixar alguma coisa pelos dias atuais, a gente fica só contando história aqui. Os dias atuais, como é que a igreja é organizada? A igreja tem departamentos. Perfeito. E cada departamento tem um responsável, só que esse responsável responde ao pastor. O pastor, ele supervisiona tudo. Então, o grande supervisor é o pastor da organização. Então, ele é a obrigação dele de separar pessoas, de colocar pessoas certas no lugar certo, né? E acreditar pelo Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, que vai dar certo. Então, é a pessoa certa, não dá certo. Para nós, a gente até duvida, mas será que aquela pessoa não, aquela pessoa é a pessoa certa, não dá certo, porque nós acreditamos que Deus, instruiu, o Espírito Santo instruiu o pastor de colocar aquela pessoa lá. Aí o que acontece? Então, chega de forma dessas coisas os ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Não é que eles eram ruins, não é que eles não tinham, né, que eles não eram crentes, nada disso, é porque eles não tinham experiência. Precisava de alguém mais idôneo, né, um pastor, para cuidar deles lá. Eles pegaram, vamos mandar Barnabé para lá, que começou a crescer. Nós não estamos falando de 10 crentes aqui. Alguém acha que é 10 crentes aqui, não é 10 crentes. Aqui eles começaram a crescer muitos daqui, essa de Antioquia. Ele precisou de alguém com conhecimento doutrinário, né, um apóstolo. Por isso que é importante, professor, ensinar. Ensinar é muito importante, porque amanhã nós não estaremos mais aqui, ninguém sabe. Aí você, eu não vou ensinar, ensina, porque amanhã os jovens nos substituirão. A Assembleia de Deus, ela começou com o Daniel Berg na vida, mas já foram embora. Cícero Carlos de Nilo já foram embora. O nosso Dionísio, né, com a idade dele, foi Monsimoni, já foi embora. Mons Sebastião já foi embora. Então vão ficando. Hoje nós temos nosso pastor, o pastor Silas Alves, que nos ensina a palavra. Mas assim, as pessoas vão indo embora, então é importante a gente estar sendo. Aí pegaram lá e mandaram, vamos mandar Barnabé lá, vamos mandar Barnabé para ele cuidar lá do negócio lá. Então, vou lá, a ser informado que o evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Então ele já, o negócio aqui é maravilhoso mesmo, né? Só que Barnabé, ele era muito inteligente, eles tinham, tudo que aconteceu ali que estava vendo, ele precisava comunicar à igreja mãe. O que você aprende com isso? Tem irmão que acha, não, irmão, não vou comunicar nada para o pastor. O pastor não pode saber. Mas eu tenho um plano, Alexandre, eu tenho um trabalho na minha mente, eu vou executar. Primeiro você conversa com o seu pastor. Perfeito. Não fica aí achando que você, pastor, eu tenho um plano, o que o irmão acha? Aí o pastor, irmão, vamos orar, mas eu gostei do que você está, é uma ideia boa, e também gostei que você me procurou, porque se você fosse lá fazer, então não é uma coisa bagunçada, tudo que nós vamos fazer, Alexandre, na obra de Deus, precisa comunicar a igreja mãe, no caso aqui, no Vale das Virtudes é a nossa sede, é o nosso pastor, né? A gente precisa comunicar, não é uma coisa bagunçada não. Olha só, com um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada, precisava ser ensinada.
O comentarista aqui da Bíblia, ele fala assim, a obra de implantar a igreja precisa não apenas da presença dos missionários e implantadores, mas também do suporte que lhe é dado. Então não adianta você também mandar alguém e não dar suporte, precisa ter suporte, né? Não é um negócio meio largado, não. Sem apoio ao trabalho missionário, ele está fadado ao fracasso. Então a gente tem que apoiar o trabalho missionário, a gente não pode deixar à mercê, não. É a mesma coisa, você coloca uma pessoa lá para cuidar lá, mas de vez em quando você dá, né, uma olhada, opa, né? Ô irmão, Pai do Senhor, tá tudo bem? Tá tudo certo aí, irmão? Você dá uma, não é que você vai ficar lá, né? Mas é importante você de vez em quando dar uma, né, olhada, porque é a nossa função. Exato. Mas é por causa do quê? Não é que não tem capacidade, não. É por causa da experiência que o irmão mais velho tem, porque ele já fez a obra de Deus muitos anos fazendo a obra de Deus. Esse propósito também foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nessa, aqui que eu acho lindo, irmão Alexandre, ele foi atrás, a procura, e diz aqui, eu acho que é no versículo que fala, se não me engano, que deu trabalho, viu, para procurar ele coloca até uma vírgula aqui, deixa eu ver se eu acho aqui essa parte que fala, aqui o versículo 25 do capítulo 11, e partiu Barnabé para Tarso, né? Lá está lá na nossa Bíblia, a buscar Saulo. Olha, tudo vivo aqui. Ele até que ele foi, e achando o conduziu para o Antioquia. O trabalho, não foi falta Paulo, não. Mas ele achou, né? Graças a Deus, ele achou Paulo. E ele achou Paulo, e Paulo também quis. Não, vou participar disso daí também. Né? Tudo é um chamado, né? Um chamado é uma coisa muito forte na vida da pessoa. Então a pessoa fala, irmão, eu estou não sei o que, eu tô desistindo. Não, irmão, cumpre o seu chamado, né? Já foi, acho que foi falado, acho que até na EBO, né? Cumpre o seu chamado. Você imagina se Daniel Berg, porque quando eles tiveram a visão, na verdade, Daniel Berg e Gunaving, eles não estariam no Brasil. Precisa se entender isso. O pastor deles ia mandar eles para a Índia. Ele teve a visão, isso é coisa do Espírito, irmão. Você vai para o Pará, mas naquele tempo, irmão Alexandre, não existia Google, não existia internet, não existia rede social, nem sei se tinha dicionário. Que negócio de Pará, ele não sabia que Pará era o Brasil. E graças a Deus eles vieram para cá. Senão talvez eu e o Alexandre e os irmãos não estaríamos aí, teriam conhecido o Evangelho, não sei, né? Não se sabe. Mas eles obedeceram a voz do Espírito e deu certo, né? Graças a Deus deu certo. E provavelmente Deus tinha uma outra pessoa, não é que a Índia ficou largada, e Deus tinha a pessoa certa para a Índia. Você pode ter certeza, Deus tem a pessoa certa para o lugar certo que Ele quer, porque isso é a vontade. Quando é a vontade de Deus, tudo vai fluir, irmão. Sabe, voa, sabe, anda, sabe quando é a vontade dele. É uma coisa linda. Só para terminar aqui, então a gente não pode, só que, irmão, tem uma coisa assim, alguém acha que é fácil. Irmão, mil maravilha, não é. Tem uma carta, irmão, deixa eu ver se tem aqui dele, mas não vou ler tudo, mas eu vou ler só um pouquinho só. Essa carta é de um dos companheiros lá de Berg na época, e ele fala que assim, ele até conta um pouco, o Senhor batizou no Espírito Santo e agora ele se sente chamado para trabalhar conosco. Ele não tem apoio de ninguém mais que confiar na ajuda do Senhor, por isso nós convidamos para vir à nossa casa e compartilhar conosco o que o Senhor nos dá. Irmão, tudo que acontece hoje, de alguns cultos, alguns lugares diferentes, aconteceu no começo da Assembleia de Deus. Alguém tinha que mandar um cheque para eles, não existia Pix, gente, né? Alguém mandava um cheque, mandava dentro de envelope. Eu estou falando coisa que vinha lá do outro lado do mundo, lá da suecos aí, fizemos da suecos, então vinha pagamento de cheque para eles sobreviver, eles precisavam sobreviver aqui. Então alguém acha que era fácil, né? Que não era fácil, não era sustentado pelo governo. Eu não conheço nenhum, governo que sustenta missionário. Quem sustenta missionário é a igreja, né? É a igreja que sustenta, principalmente a igreja mãe. É a igreja mãe que vai mandar os missionários, tanto que depois disso daí você pode ver que tudo volta para a igreja de Jerusalém. Quando começou a estar disponível, vai falar um pouco, são 3 aí, né? Quando começou a aparecer alguns problemas, a igreja de Jerusalém vai ter que resolver isso daí. Irmãos, essa parte que o irmão tocou aqui, mas eu queria, antes de entrar nos denominados de cristãos, é importante falar nessa parte aqui sobre a questão de buscar Saulo, porque quando o fato de uma igreja estar bem estruturada, viver a presença de Deus, que é o que o comentarista coloca, ver uma igreja viva e cheia da graça, isso não significa que ela não deve continuar sendo discipulada. E se os irmãos lerem aqui, deixa eu ver se eu consigo achar o versículo.
O 26, né, sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, porque a igreja ela vai ser composta de pessoas mais idôneas, vai ser composta de pessoas que têm um tempo bom, não são nem expert, mas também não são crianças, e vai ter sempre aqueles que estão iniciando. Então ele entende isso, ele fala, Saulo é a pessoa correta para me ajudar aqui. Aí a gente vai ver que mesmo com aquela situação, Saulo teve um contato muito bom com Barnabé, e Barnabé percebeu, essa igreja é a igreja correta para estar para Saulo. E ele vai buscar Saulo, traz Saulo, e eles passam um ano com muito esforço, todos os dias ensinando, mostrando o que é necessário ensinar. Agora, se a gente continuar, a gente vai ver o resultado desse ensino. Porque se cria uma igreja em que falar de Jesus, ensinar Jesus, viver como Jesus é algo tão normal e tão cotidiano, que os irmãos passam a ser chamados de cristãos. O comentarista vai colocar aqui até algumas coisas. Olha, ele vai dar algumas referências, ele vai dizer, olha, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, eram os crentes, eram os discípulos, eram os santos, eram os do caminho, mas em Antioquia são os cristãos, os que seguem a Cristo, os que falam de Cristo. Aí ele até coloca que alguém ainda vai dizer que isso é um pouco pejorativo, foi algo meio que para tirar sarro, mas independentemente disso, esse nome veio porque eles falavam de Cristo. Quando os primeiros evangélicos começaram a chegar no Brasil, eu digo não chegar no Brasil, mas principalmente nessa primeira década, em 1900, vamos dizer assim, nesse século do 1900, século 20, isso era muito comum chamar os crentes, porque falavam tanto em crer, que passa a ser os crentes. E a pergunta que nós temos para nós é, quando alguém olha para mim, para o irmão Alexandre, lá no serviço, na minha vizinhança, né? É uma pergunta para a gente pensar e perguntar para os nossos alunos, como é que eles estão me vendo? Do que será que eu estou falando? Eu vou dizer assim, qual é a minha marca, né? O que estão olhando para mim? É claro que talvez o nome cristão, não sei se está aparecendo muito ou não, mas será que quando olham para mim, estão vendo algo diferente? Enxergam algo bom, algo positivo? Será que enxergam Cristo em mim? Nós temos que pensar nisso e analisar, porque era isso que eles estavam enxergando naqueles irmãos. E eu tenho certeza que isso é fruto do ensino Barnabé, Paulo e outros profetas que estavam ali, outros profetas. Bom, Ricardo, falando um pouquinho sobre a identidade cristã, eu queria que o irmão continuasse aqui e complementasse. Vamos lá. O interessante aqui, o nome cristão aparece novamente na Bíblia, em Atos 26, 28 e 1 Pedro 4 e 6. O nome cristão, ele se refere a Cristo, né? Por isso falava cristão, né? Tudo relacionado, isso. Porque eles eram bastante cristocêntricos, lembra? Eles falavam muito de Cristo naquela época. Tirando isso daqui, eu vou falar um pouquinho da cultura, que eu falei que eu ia falar um pouquinho no final e eu tenho que falar porque o tempo vai embora. Então, vou falar um pouquinho da cultura. Olha só, porque existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande, aquela cultura é muito difícil, aquele país é não sei o quê, então, mas é cultura, é outra cultura, o que a gente vai fazer, né? Exato. A gente não tem como. Olha só, o Evangelho não é um fenômeno estritamente histórico, ainda que opere na história, ele não é produto da história, como já mencionei. Então, não é produto da história. Aqui comprova que o Evangelho não é um produto étnico. Enquanto ele opera na cultura, ele não é da cultura. Deixa bem claro. Ele opera na cultura, professor, mas ele não é a cultura. O Evangelho não é cultura. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é transformação. Mas ele não é cultura. Ele está na cultura, mas além dela. É isso que precisa entender. Ele está na cultura? Sim, mas só que está além dela. Ela é superior à cultura. Vocês estão entendendo? Um lugar e lá eles adoram imagens, adoram alguma coisa assim. É o Evangelho que vai trabalhar nessas vidas. É o Evangelho que vai libertar essas vidas. Certo? Agora, tem que saber chegar. Né? Não é um negócio tão simples.
É por isso que tem que, muitas das vezes, por isso que existe, nós já falamos aqui, precisa de um suporte, né? É tanto que quando você vai ser missionário, existe um curso para isso, né? Não é uma coisa assim jogada, não, existe um curso específico para você ser missionário, é diferente de um curso para ser pastor, isso não existe. Pastor é um dom, mas missionário não, já precisa de um curso específico. Outra coisa, você vai no país que fala inglês, como é que você vai chegar lá se você tiver um curso específico de inglês? Você não vai ter como falar, então você faz um curso antes de inglês. Estou dando um exemplo, né? Inglês, você dá faz um curso de inglês e você, né, provavelmente a igreja que vai cuidar disso, tem um suporte, precisa de um departamento só para isso, para mandar o missionário para aquele lugar, porque aquele lugar só fala inglês, certo? Então isso aí são coisas que os departamentos, o pastor junto, ele vai trabalhar em cima disso daí. Olha só, ele cria e molda a cultura, enquanto ao mesmo tempo julga a cultura. Além dele cuidar, ele ainda julga a cultura. Ele é tanto a favor quanto contra a cultura. Ele é a dinâmica da cultura e é a fiscalização da cultura mais séria da cultura. O evangelho é sobrecultural. Olha só, o que é isso? Porque é sobrenatural. O evangelho é um negócio muito forte. É tanto que você fala assim, mas irmão, você falou com aquele irmão para ele tirar tal coisa? Eu não. Irmão, e você, irmão? Você falou? Eu não. E quem falou então? É o evangelho. É o evangelho, irmão, gente, que faz aquela mudança ali. Mas ninguém falou nada, gente, mas o evangelho falou com ele. É um negócio muito forte, né? É muito forte. Olha só, ordens eclesiásticas e religiosas, como ordens, são instituições humanas. Eles podem ser um roupão como o qual o evangelho veste-se, mas não pertence à natureza do evangelho. Não estamos, portanto, interessados em exportar padrões de forma eclesiástica, teológicas ou religiosas, sejam ocidentais ou orientais, latinas ou africanas. Somos encarregados de proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transcende. O que é transcender? Ele supera, ele eleva todas essas coisas, ele está acima de todas essas coisas. Ele está acima da cultura e do regionalismo. A mensagem subcultural de juízo, cura e melhoria de vida com o poder da sabedoria de Deus. Irão adicionar uma nova dimensão a qualquer cultura que reconheça Cristo como Salvador e Senhor. Eu tenho certeza que a cultura nesse lugar, quando eles chegaram ali, ela é totalmente diferente, irmão. É totalmente diferente. Mas o evangelho foi moldando. Mas como é que o evangelho vai moldando? Quando chegou Barnabé lá, porque Barnabé foi um ensinador lá, cheio do Espírito Santo. Só que o Barnabé não faz isso sozinho, ele precisa do apoio da igreja. É isso que o crente precisa entender. Ele precisa ter o apoio da igreja. O Barnabé não faz nada só. Não existe estrela, irmão Alexandre. Não tem estrela na igreja. A estrela da igreja é Jesus. Mas tem os membros, né? Um ensina, um prega. Por isso que tem aquela expressão: Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Às vezes a pessoa rega, mas não é o mesmo que planta. E o que planta não é o mesmo que rega. Mas quem dá o crescimento é Deus. Exato. É lindo isso aí. Irmãos, finalizando e encerrando aqui, a gente entende que o que a gente tenha falado possa ter ajudado os irmãos. Eu quero ler só um pedacinho da conclusão que diz assim: isso não muda o fato de se ter metodologia sofisticada de evangelismo, mas olha, o que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus, que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem as suas obras. Nós não sabemos quais são o nome dos irmãos que começaram a pregar para os gregos, mas sabemos que através dele, Deus fez um mover na igreja de Antioquia e a igreja cresceu muito. Necessário, como nós comentamos aqui, de Barnabé, de Saulo para ensinar. E aí nós vamos, na primeira viagem missionária de Paulo, nós estamos vendo que lá tem pelo menos 5 ou 6 doutores que ensinavam, mas tudo isso porque alguém se deixou ser usado pelo Espírito Santo. E que seja esse a conclusão da sua aula, meu irmão, minha irmã, para que os alunos, as alunas, deixem ser usados e direcionados pelo Espírito Santo, porque Jesus ainda salva e Ele vai fazer isso através de nossas vidas. Que Deus abençoe em nome de Jesus.